Então, vamos começar, né, galera? Então, boa tarde para todo mundo, né? Obrigado por terem vindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre um assunto que é pertinente a todo e qualquer projeto de design, né? De outras áreas também, mas a gente vai focar aqui no design, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre briefing, né? Que é onde realmente o projeto ele começa, certo? Alguns projetos, né, até como é que eu posso dizer, habilidade do projetista, né, nessa etapa, essa parte do projeto, ela é feita de uma forma bem simplificada, bem fácil, flui bastante, mas geralmente, né, quando a gente está iniciando trabalhos, né, projetos de design, no começo a gente acha que fazer um briefing é uma coisa muito difícil, muito grande ou muito complexa, enfim. Mas a gente vai ver, com essas dicas de hoje, que o briefing ele vem realmente para facilitar a nossa vida, né? Ele não vai em momento nenhum dificultar, ele vai só nos ajudar, certo? Então, quando a gente começa um projeto, né, tem algumas coisas que a gente tem que ter em mente. E são questões que estão relacionadas com o porquê que você está desenvolvendo esse projeto, né? E o que você vai obter como resultado. Então, essas questões, né, elas têm que ficar muito claras desde o início do projeto. Então, assim, o que é que às vezes acontece? Às vezes, a gente começa a desenvolver um projeto, né, a gente recebe uma demanda, e aí a gente fica logo empolgado, quer logo desenhar, quer logo gerar uma alternativa, quer logo uma solução final linda, maravilhosa, só que não é assim que funciona, né? Vou contar uma historinha só para ilustrar. Uma vez cheguei para dar aula, né, numa disciplina de projeto, e aí, na primeira aula, geralmente, eu falo um pouquinho sobre o que vai ser a demanda daquela disciplina, né? Porque, geralmente, eu mudo os temas a cada semestre. E aí, eu cheguei, né, e falei, na época, era um projeto que envolvia o desenvolvimento de utensílios domésticos, né, que teria como um dos conceitos o fan design. E aí, eu dei a aula e tal, expliquei um pouquinho, e aí, no final da aula, lá se chega um aluno com uma folha já com um monte de desenho, com as soluções todas prontas. Olha aqui, professora, já terminei. Eu digo, criatura, não é assim que a banda toca, né? A gente tem que fazer uma série de coisas, passar por uma série de etapas para que a gente consiga, né, chegar nesse resultado final. E a primeira coisa que a gente faz, né, é o briefing. Então, dentre essas questões fundamentais nesse início de projeto, né, algumas questões elas devem ser respondidas, ou pelo menos a gente tem que ter uma hipótese sobre o que são elas, né? Que é por que a gente está desenvolvendo esse projeto e o que é que a gente quer alcançar com esse projeto, certo? Então, muitas vezes, na pressa de produzir resultados, né, a gente acaba esquecendo, né, essas questões, e se a gente pular etapas, né, se a gente de repente passar por cima da pesquisa, com certeza o nosso resultado final, ele não vai resolver o nosso problema, ele não vai ser adequado. Então, o início do projeto, que vai balizar o conceito criativo, ele deve refletir inicialmente essas duas questões. Por que eu estou fazendo isso e o que é que eu quero com isso, certo? Então, o briefing, ele não é feito nem no meio nem no final do projeto, ele é feito no começo do projeto. Você tem que fazer o briefing antes mesmo de começar, antes mesmo de pensar em alguma coisa, faça o briefing, certo? Ele pode ter várias nomenclaturas, né, dependendo da área que você está trabalhando. Por exemplo, em algumas áreas, o briefing é chamado de carta de necessidades, né? Talvez você já tenha ouvido falar nisso, né? Mas o briefing, ele é um documento, né, e ele responde a algumas questões, como
O que, por quê, como, onde, para quê, para quem e quanto. Essas são questões fundamentais para você, pelo menos, ter uma ideia antes de iniciar o seu projeto, certo? Bom, assim como a metodologia de projeto, para você fazer um briefing, você não tem nenhuma receita mágica, você não tem uma receita de bolo. Caso vocês coloquem aí na internet uma pesquisa e procurem por briefing, pode ser que vocês encontrem várias opções de modelo de briefing. Alguns autores, inclusive, em seus livros, né, colocam modelos. Só que, na grande maioria das vezes, esse modelo, ele não vai ser adequado a todo e qualquer projeto. Por quê? Porque todo projeto tem diferença. Todo projeto tem especificidades. Então, você não pode pegar uma lista de itens, de características e de especificidades de um projeto e querer encaixar em outro simplesmente porque em um deu certo, né? Isso não é garantia que no outro vai dar. Então, não tem uma receita, certo? O bom briefing, né, ele tem que conter ingredientes, né, para fazer esse bolo de boa qualidade, certo? Também não adianta você sair por aí levantando todo e qualquer tipo de dado e coloca lá de todo jeito, você não vai conseguir ter um resultado bom, né? Assim como um bolo. Se você coloca ingredientes de má qualidade, seu bolo vai solar, né? Mas se você coloca tudo do bacana, então, da mesma coisa no briefing, né? Tem a grande possibilidade desses dados, né, que você vai estar colocando aí inicialmente, como seu levantamento, né, inicial, de o seu projeto ele dar super certo? Então, nesse documento, ele tem que conter, né, vários dados com informações que sejam significativos e que estejam de acordo, né, com, obviamente, a sua demanda e que, principalmente, ele seja acessível para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo do projeto de design, certo? Então, o briefing, ele não tem um formato definido, né? Ele pode ser de vários formatos. A única coisa que não é indicado que ele seja é falado, né? Você não pode fazer um briefing simplesmente conversando com alguém e deixar essas palavras aí soltas no ar. Por quê? Porque você vai cair no erro de repente, ter alguma informação desencontrada, você, de repente, esquecer de alguma coisa. E quando o briefing ele está documentado, né, em algum suporte, você consegue ter ali aquele material disponível, né, para que sempre que você precise, você possa consultar. Nesses dados que você coloca no briefing, né, é interessante que seja feito essa avaliação desses fatores que vão envolver o seu projeto, certo? Então, os conteúdos, os dados, os tópicos que você vai colocar no seu briefing, eles têm que ser realmente analisados e você pesar se aquela informação realmente ela vai surtir efeito, né, para o seu desenvolvimento de projeto, certo? Então, dependendo da natureza do seu projeto, né, o briefing ele vai ser diferente. Por exemplo, um briefing para a área de design gráfico, ele vai ser completamente diferente de um briefing para a área de design de produto, que, por sua vez, vai ser completamente diferente de um briefing para uma embalagem, por exemplo, né? Então, eu coloquei até aqui alguns exemplos, né? Que, se for um briefing para um catálogo impresso, você vai ter informações sobre formato, sobre cores, sobre papel, enfim, sobre impressão. Se for um briefing para um produto mecânico, bom, você não vai precisar pesquisar sobre papel, né? Pelo menos no momento inicial. Mas você vai precisar saber de material, de processo de fabricação, tipo de junta, de solda, enfim. Já se for uma embalagem, né, que você está desenvolvendo, as informações vão ser completamente diferentes, né? Você já vai colocar nesse material outro tipo de informação. Tem várias formas que você pode fazer isso, certo? Como eu falei, sempre documentando o material, né? Mas a forma de você escrever esse briefing, ela é livre, tá? Então, pode ser com tópicos, pode ser um texto corrido,
O briefing ele pode conter, de repente, uma ilustração, uma paleta de cores, pode conter um diagrama, pode conter um infográfico, pode conter uma série de dados, né, que juntos eles vão compor aí esse conjunto de informações que serão úteis para vocês em todo o decorrer do processo, certo? E assim como a metodologia e o cronograma, esses dados, né, esse documento, na realidade, ele é vivo. Ele deve ser consultado e pode ser modificado na questão de acréscimo de informações, sempre que necessário, certo? Esse briefing, ele vai depender também muito, quando você está trabalhando para uma empresa específica, né, das características dessa empresa. Algumas empresas, vocês podem vir a trabalhar, né, futuramente, elas podem ter padrões e práticas, cultura organizacional que necessitem de alguma descrição mais detalhada, né, e assim você vai conseguir fazer isso de acordo com algumas regras que são, de repente, colocadas pela empresa, certo? O formato do briefing, né, ele vai influenciar na forma como as pessoas que estão fazendo parte do projeto consigam ler e acompanhar esse briefing, certo? O mais importante é que, primeiro, ele esteja registrado, né, em algum documento que seja possível, né, de compartilhamento e de leitura por todos os membros da equipe, e é necessário que ele contenha o maior número de informações possível, certo? Uma dica é que ele fique sempre disponível em papel, se for o caso de algo presencial, e principalmente agora, né, em meio eletrônico, né? E só voltando a ressaltar que é importantíssimo que esse briefing ele seja acessível para todos os membros da equipe, certo? Para que todos consigam trabalhar em sintonia e consigam resolver o problema da melhor forma, tá? Bom, aí você pode se perguntar, né? Certo, mas esse briefing, como é? É um documento gigantesco, eu tenho que escrever muito, eu tenho que colocar muitas imagens. Como é que eu tenho que fazer? Bom, não existe, como eu falei, uma receita, né? Você pode fazer esse briefing do tamanho que seja necessário à solução do seu problema. Por exemplo, a gente vai ter problemas que são mais fáceis de resolver. Então, o briefing, ele vai de acordo com esse problema que a gente está resolvendo, né? O mais importante é que ele tenha a quantidade de dados necessária para você e que ele esteja muito claro nas suas descrições, certo? Para quê? Para que ele seja o mais útil possível nesse processo de design. O briefing, né? Quando é que eu preciso fazer o briefing? Bom, sempre é bom, né? Então, o briefing, ele vai ser útil para qualquer tipo de projeto que você vai estar fazendo. Só recapitulando, ele vai ser diferente dependendo do tipo de projeto que você está fazendo. Por exemplo, né, como eu falei, um projeto de design gráfico vai ter um briefing diferente de um projeto de design de produto, certo? O briefing, ele deve ser sempre escrito, documentado, nunca verbalizado, né? Que senão acaba virando um telefone sem fio. Uma pessoa fala uma coisa, de repente a outra entende outra coisa, e no final você chega a uma solução que é totalmente fora do escopo do projeto, né? E, além do que, o briefing escrito, ele vai estimular a sua criatividade, certo? Vai fazer com que você tenha menos retrabalho, porque ele vai abreviar o tempo de conclusão do projeto, principalmente quando ele é feito aliado ao cronograma, né? E no caso do briefing verbal, né? Como eu falei, vocês podem perder informação, vocês podem entender uma coisa equivocada, enfim. Então, isso só vai causar transtorno e retrabalho. Então, o briefing, a única regrinha dele é que ele seja sempre registrado e que ele esteja sempre disponível para todos os membros do projeto, certo? Juliana, posso fazer um comentário? Pode. Eu acho que uma coisa que nos momentos que eu aplico o briefing, eu gosto muito de fazer, e que vocês fazem muito em pesquisa de produto, pesquisa de campo, é a questão do relatório a quente e relatório a frio.
Eu acho que nesse momento, quando a gente está conversando com o cliente, de falar dessas impressões, principalmente se todos os membros da equipe participaram do briefing, esses relatórios são ótimos para a gente comparar impressões. Se você puder explicar para os meninos do que se trata esse processo. Certo. Então, relatório a quente e a frio, na realidade, essa denominação, né, quente e frio, vem da ergonomia. Várias outras áreas usam, e o design, como interdisciplinar, multidisciplinar, acaba usando e muito bem. A gente geralmente faz isso no início de projeto, quando a gente está fazendo esse levantamento de dados, né, e construindo esse briefing. Em projetos de extensão, né, projetos mais longos, a gente acaba usando bastante também ao longo de todo o processo, né, mas no briefing, nessa elaboração inicial do briefing, esse tipo de atividade, né, ele tem uma proporção muito positiva e muito ampla no decorrer de todo o projeto. Então, o que é um relatório a quente e o que é um relatório a frio? Bom, quando existia a possibilidade de a gente fazer pesquisas em loco, né, ou até mesmo um telefonema, uma entrevista online, né, quando a gente está no momento do levantamento de dados, a gente está ali no calor do momento, né, anotando tudo e qualquer coisa que as pessoas falam. Uma coisa que eu sempre indico, né, é que quando você vai fazer um levantamento de dados com outra pessoa fora da equipe, é importante que você não vá sozinho, certo? Por quê? Porque geralmente uma pessoa vai estar conduzindo a conversa e a outra pessoa pode estar fazendo registros, certo? Você sozinho, você não consegue absorver e nem registrar uma grande quantidade de dados, porque são diversas atividades que estão acontecendo naquele momento, e você consegue fazer isso melhor se você tiver com outras pessoas, certo? Então, lembra sempre, calor do momento, conversa, relatório a quente. O que é relatório a quente? É aquilo que você vai estar anotando na hora que você está conversando com a pessoa, na hora que você está observando, na hora que você está levantando dados, tá? Então, são palavras-chave, são esquemas, rabiscos, coisas que você faz ali na hora. Não vai ter nenhum texto elaborado, porque, obviamente, na hora não vai dar para você fazer isso, né? Então, vai ser realmente um relatório feito de uma forma rápida, né? Com informações pertinentes a respeito daquele momento inicial. Isso a gente chama de relatório a quente. É aquele que você faz na hora, no calor do momento lá, da conversa com um possível cliente, com um possível usuário, uma observação, enfim. E aí, passado esse primeiro momento, você vai digerir essas informações, né? Então, você vai fazer o seu relatório a frio, quando você já chegou em casa, você já esfriou a cabeça. Então, você vai pegar aquelas palavras-chave que você fez no relatório a quente e vai transformar aquilo num texto mais elaborado, mas com a mesma riqueza de informações que você teve no momento do relatório a quente. Não pode demorar muito tempo, né, de um relatório para outro, né, porque senão você acaba perdendo aquele frescor das informações, né, mas é muito importante que você consiga fazer esse processo. Por quê? Porque você vai conseguir uma fidelidade muito alta dos dados, né, e uma grande quantidade de detalhes que, se você deixar o tempo passar muito, você não vai ter mais, certo? Então, isso aqui é relatório a quente e relatório a frio, muito utilizado em desenvolvimento de briefing, pesquisa de campo, projetos de extensão, projetos diversos, enfim, certo? Vocês podem encontrar isso com outros nomes, tá? Mas a gente usa geralmente relatório a quente e relatório a frio, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do que você não deve fazer, certo? Geralmente a gente dá exemplos de o que fazer, né? Mas isso aqui, não faça isso, certo? Esse exemplo foi retirado de um livro, né, do Peter Phillips, 2007, e ele fala de um briefing que foi preparado por um gerente de marketing, né? Nesse caso, nessa empresa aí que ele cita, né, não foi o próprio designer que foi a campo fazer esse briefing. Ele tinha uma pessoa, que era o gerente de marketing, que foi a campo e fez esse briefing, né? Por quê? Existia, nesse caso, uma ideia equivocada de que o designer seria um mero executor, quando isso, a gente sabe que isso não é verdade, né? Que o designer, ele deve sim fazer parte de todo o processo, para quê? Para que o resultado, ele esteja de acordo com aquela demanda inicial, né? Então,
tem aqui um texto que fala sobre uma pesquisa de mercado, né, que foi feita com jovens norte-americanos de 20 a 30 anos, e eles observaram que os jovens estavam tomando muito chá, né, que no campo universitário, os jovens estavam tendo essa mudança de hábito, né, deixando um pouquinho o café para lá e optando pelo chá. E que este fato, né, ele representava uma ótima oportunidade para a empresa lá fazer uma chaleira. Só por isso. Né? O dado era esse. Então, a partir disso, dessa ampla gama de dados que ele apresenta aí, eles decidiram que a chaleira deveria ter características atraentes para os jovens, né? E que deveria ter aparência masculina. Por quê, né? Não sei. Mas ele diz aí, né? E que, para diferenciar-se das outras do mercado, as formas arredondadas deveriam ser substituídas por linhas mais angulosas e que o acabamento deveria ter aparência metálica. Lembrando, o aço, inox ou cromado. E que o bico deveria ter uma aparência tipicamente masculina. Agora eu me pergunto, o que seria essa aparência tipicamente masculina, né? Então, esse exemplo é um briefing do que você não deve fazer jamais. O que é que ele está dizendo aí? Ele já está dando algumas soluções com base em uma pesquisa que foi feita de forma muito superficial, né, que não diz nada com coisa nenhuma. Ele diz só o que ele quer, mas ele não diz por quê. Por que ele quer isso, né? Por que tem que ter uma aparência tipicamente masculina? Por que tem que ser de aço escovado, né? Por que os jovens estão optando pelo chá? Enfim, isso aí é um exemplo que você não deve fazer, certo? Vejam que o brief está escrito numa forma de texto corrido, certo? Mas está feito de uma forma equivocada. Por quê? Ele não diz coisa com coisa, né? Ele trata o profissional do design como um mero executor, e a gente sabe que isso realmente não funciona, né? Ele não considera o design como uma área estratégica, né? Então, assim, os designers, né, eles não são o seu motorista de Uber, tipo, me diga para onde você quer ir que eu te levo, né? Tem muito cliente que é assim, né? Que diz assim, eu quero assim. Aí você apresenta uma solução fantástica para ele, faz, não, mas não é assim que eu quero. O seu designer sabe como é que vai funcionar, né? O cliente às vezes sabe nem o que é que ele quer direito. Mas ele acha que o designer vai ser um motorista, que vai levar ele de tal canto para tal canto, né? E essa encomenda de forma pontual geralmente não funciona, porque, como eu falei, na grande maioria das vezes, o cliente, ele, às vezes, não sabe bem o que é que ele quer. E o designer, por essa questão de ser uma área que vê o projeto de forma holística, né, que vê o projeto em todas as suas fases, ele vai saber de muitas coisas que até muitas vezes o cliente não sabe, né? Então, o demandante e o designer, eles têm que compartilhar responsabilidades. Eles não devem se comportar como comprador e prestador de serviço, mas eles devem se comportar como parceiros, certo? Não é porque eu acho que eu quero daquela forma que essa forma vai ser a melhor, no caso, o cliente, né? O designer, muitas vezes, ele vai identificar elementos e vai gerar soluções que podem ser muito melhores até do que o que você estava pensando inicialmente, certo? Então, o demandante e o designer, eles têm que ter responsabilidades compartilhadas. E é por esse motivo que o briefing, ele não pode ser, como no caso que eu mostrei anteriormente, né, do exemplo do que não fazer, que foi feito só por um gerente de marketing, né? O briefing, ele tem que ser feito de forma compartilhada, tem que ser feito por ambos, tem que ser feito pelo demandante e pelo designer. Para quê? Para que eu consiga compartilhar essas responsabilidades das informações que eu estou levantando, para que eu consiga ter uma solução que seja factível de produção e que seja adequada à minha demanda inicial e que resolva realmente os meus problemas, certo? Então, o sucesso desse projeto, ele vai depender do diálogo que você tem inicialmente, né, entre o designer, o grupo de design e o solicitante, né, e como esses dados eles são tratados ao longo de todo o processo. Então, nesse momento inicial, os detalhes eles são acordados entre as partes, né? E como eu falei, ao longo do tempo, essas informações elas
podem ser adicionadas, né, a esse briefing, e ele vai sendo uma ferramenta viva ao longo do processo, né? O mais importante, que seja compartilhado entre todos, né, e que ao final do processo de desenvolvimento do briefing, ele seja aprovado por todos os interessados. Nesse caso, quando você está iniciando um projeto de design, é muito importante você deixar claro algumas coisas para o seu demandante, tá? Como é que esse projeto vai ser entregue, quais são as fases iniciais que vocês vão passar, e vários detalhes, né, que dizem respeito a todo esse processo projetual, certo? O briefing, né, que é esse documento inicial, ele pode ser tido como um acordo ou um contrato formal entre as partes envolvidas no projeto, no caso o demandante e o designer, né? Ele serve junto com a metodologia e junto com o cronograma, serve como um roteiro, né, como uma ferramenta viva, como eu falei, que pode ser seguido ao longo de todo o desenvolvimento do projeto. Ele, juntinho com o cronograma, ele estabelece prazos, né, para que você acompanhe cada etapa e você consiga ver como é que anda o processo do seu projeto, né, e também como um instrumento de avaliação, porque você consegue conferir se todas as etapas, se todos os trabalhos, as atividades estão sendo desenvolvidas e estão evoluindo de uma forma satisfatória, certo? Tá. Falei isso tudinho, mas como é que eu faço um briefing? Pronto. Voltando para o que eu falei, não tem regra, né? Não é uma receita de bolo. Mas ele deve ser tratado como um documento, certo? Ele deve estar registrado e salvo em mais de um lugar, tá? Não salve só no seu e-mail ou no seu computador, que vai que acontece alguma coisa, né? Salva numa nuvem, salva num canto que todo mundo tem acesso, que você consiga recuperar, caso aconteça algum acidente, né? E é importante que você realmente trate ele como um documento e que você consiga se certificar de que tanto o cliente quanto toda a equipe, né, estão de acordo com o que está lá nesse documento, certo? Você fazendo isso, aliando briefing, cronograma, metodologia, você vai conseguir fazer com que as informações elas não se percam no meio do caminho e você vai conseguir controlar para que você não tenha retrabalho, ou seja, você não tenha que corrigir determinados desvios que podem acontecer, né, que geralmente acontecem, mas você tendo essa ferramenta para ajudar você nesse controle, vai evitar que você tenha retrabalho e vai possibilitar que você tenha as melhores soluções possíveis, certo? Eu coloquei aqui alguns dados que podem compor um briefing, certo? Mas aí muita gente pergunta: eu tenho que colocar todos esses dados? Eu tenho que ir atrás de todas essas informações que estão aí? Não. A resposta é não, certo? Não tem uma regra rígida, não tem uma receita de bolo. Você vai buscar dados que são importantes e pertinentes ao seu projeto. E isso vai depender da natureza do seu projeto, tá? Então, dados que podem compor um briefing, por exemplo, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo, é uma breve apresentação da empresa, por exemplo. Tem empresas que têm determinadas regras, determinadas questões que devem ser seguidas, que são importantes para colocar no briefing, tá? Mas pode ser que você esteja trabalhando de uma maneira que não precise disso, tá? Outro tipo de informação que pode estar no seu briefing, né? Antecedentes. Como está sendo até o momento o desenvolvimento de produtos na sua empresa, né? Alguma coisa deu certo em algum produto, que teve um aumento nas vendas, alguma coisa deu errado, que teve algum problema, como é esse histórico, né? Como é que está a proposta de projeto nesse momento na empresa para a qual você está projetando? Existe alguma oportunidade que foi identificada pela empresa? Ou será que está faltando no mercado algo que você quer oferecer de repente para o seu projeto, né? Como é que ele deve ser? Enfim, às vezes as empresas, pelo histórico de vendas, já têm alguns dados que podem ser consultados, mas às vezes não, né? Então, são só exemplos de coisas que você pode buscar inicialmente nesse levantamento de dados, certo? Outra questão muito importante, nesse ponto eu acho que ele entra em qualquer projeto, né? Para quem você está fazendo, né? Quem é seu público-alvo? Quais são os objetivos que você ou a empresa tem com esse produto?
qual é a expectativa de venda, questão de valores de marca, como é que a empresa lida com isso, cronograma, muito importante, isso aí tem que ter, certo? Principalmente se você tem um deadline para cumprir, tá? Então, o cronograma é super importante. Sua equipe de projeto, ela tem que ficar clara, tá? Mas lembrando, gente, que tudo que está aqui são apenas sugestões para que você comece esse levantamento de dados inicial. Não é obrigatório você ter em mãos todos esses dados. Às vezes não são necessários para o tipo de projeto que você está desenvolvendo, tá? Então, questões como pontos críticos, né? Questões que possam ser listadas, se problemas ocorreram durante a produção ou anterior, enfim. Informações complementares, caso seja necessário. Existem normas técnicas, existem leis, existem questões éticas ou restrições ambientais que regulamentam esse tipo de produto, esse tipo de projeto que você está fazendo. Então, isso é importante você ter, certo? Então, essas são algumas dicas, né, do que você pode colocar no seu briefing, e aqui eu coloquei algumas referências, certo? Que também traz dicas do que você pode colocar. Agora, lembrando, alguns desses autores, eles colocam modelos de briefing para os seus projetos, certo? Por exemplo, o Gilbert Strunk, ele coloca modelo de briefing geral, né? Eu já vou logo adiantando que um modelo de briefing geral, ele não vai servir para todo e qualquer projeto, né? O briefing, ele tem que ser elaborado de acordo com o tipo de projeto que você está fazendo e de acordo com a especificidade do projeto que você está desenvolvendo também, certo? O Peter Phillips, ele enfatiza aspectos estratégicos do briefing, traz vários dados sobre isso, até exemplos do que não fazer, enfim, mas a grande maioria, se vocês pesquisarem, eles vão querer mostrar para você o seu modelo, tá? Mas vocês fiquem atentos, né, sabendo que não tem modelo, né? Não tem modelo certo. O que tem é você tentar buscar a melhor qualidade de dados, né? E dados que auxiliem vocês a desenvolver esse projeto, tá? Porque, às vezes, nesses modelos, né, eles trazem uma série de questões, né, às vezes de dados, sugestão de levantamento de dados, que não vão fazer muita diferença para o seu projeto. Então, para que estar perdendo tempo com coisas que não estão dentro do escopo do meu projeto? O importante é que você consiga ter clareza com sua equipe de projeto, que todos consigam ter acesso a essa documentação. Então, o briefing, ele nunca é feito por uma pessoa sozinha, certo? Ele nem é feito por uma pessoa para outra executar. Todas as pessoas têm que estar envolvidas nesse processo de levantamento, né, e análise desses dados inicialmente, para que tudo consiga caminhar da forma mais fluida possível, certo? Então, basicamente isso, né? Só recapitulando, o que é um briefing? É um documento que ele vai conter uma grande quantidade de informações a respeito de questões que vão balizar o seu projeto, certo? O briefing, ele não tem receita de bolo, ele é um documento que ele é registrado e ele deve estar disponível para todas as pessoas da equipe, certo? E que vocês não caiam nessa que vai ter um modelinho, porque o modelinho não vai servir para todo mundo, não, tá? É importante que vocês, como equipe de projeto, elaborem o seu próprio briefing, tá? E que esse briefing esteja disponível para todo mundo e que todo mundo consiga contribuir, né? E consiga usar o briefing como uma ferramenta de projeto, certo? Alguma dúvida? Gente, falem. Oi. Eu tenho uma dúvida. Fala. Tem como explicar o relatório a quente e a frio de novo? Tem sim. Então, relatório a quente e relatório a frio. São ferramentas que a gente usa, né, para levantar dados inicialmente de uma forma a conseguir a maior qualidade,
né, e quantidade de dados, não quantidade, mas qualidade de dados possíveis, certo? O que é um relatório a quente? Relatório a quente é aquilo que você faz no momento da conversa, da entrevista, da observação, no momento que você está imersa ali naquele levantamento inicial de dados. Então, o que é que vai acontecer? Você vai estar conduzindo uma conversa, geralmente, né? Seja online, seja presencial, mas você vai estar conversando com alguém, né? Então, você vai estar ali com seu papelzinho, né? E a pessoa vai estar falando e você vai estar assim, e aí? Só que você vai estar dando um monte de rabisco, palavra-chave, enfim, é um negócio que só você vai entender. Mas naquele documento que você faz ali na hora, o relatório a quente, vai ter uma riqueza de informação enorme, porque você vai estar pegando a informação no calor do momento. Então, por exemplo, eu estou levantando dados sobre processo de produção artesanal, um exemplo. Aí eu estou lá no Pontal, conversando com uma bordadeira, né, de filé, e eu estou lá com minha equipe levantando dados. Então, eu estou lá no momento e eu estou perguntando, sim, dona Mariquinha, e aí? A senhora passa quantas horas por dia bordando? Ela vai dizer, minha filha, eu passo 8 horas. Aí eu vou estar aqui, anotando 8 horas bordando. E você tem alguma dor em algum canto? Tem algum problema? Aí ela vai começar a falar e eu vou começar a rabiscar meu papel, né? Vou anotar. Outra dica importante é que você grave. Gravem, pelo amor de Deus. Sempre que vocês forem fazer alguma interação com alguém, façam fotografias, caso a pessoa permita. Faça a gravação, caso a pessoa permita. Por quê? Porque às Válido vezes... também para orientações de TCC, de projeto, principalmente se for comigo, porque eu falo mais do que o cotovelo. E a gente emenda 5 assuntos num só. Então, façam isso. Porque no momento que você vai estar levantando esses dados inicialmente, você não vai conseguir fazer um texto muito elaborado, né, com palavras bonitas, você não vai conseguir uma coisa muito complexa, né? Você vai conseguir um máximo de palavras-chave, de observações, de pontos importantes que você observou naquela conversa, né? Então, a gente chama isso de relatório a quente, tá? Porque lembra sempre, calor do momento, relatório a quente, tá? Aí depois que você chega em casa, você toma um banho, você relaxa, aí você começa a refletir sobre aquelas questões que você levantou lá na sua visita em loco, na sua entrevista, né? Aí você vai pegar aquele seu papel todo rabiscado, né, do seu relatório a quente, e você vai ver aquelas palavras-chave que você anotou, você vai ver aquelas pontuações que você fez, e aí você vai escutar a sua gravação, caso você tenha, e você vai começar a elaborar aqueles dados. E você vai fazer o seu relatório a frio, de cabeça fria. Você vai escrever com palavras bonitas, já vai fazendo um relatóriozinho bonitinho, pode colocar as fotos que você fez, pode colocar citações das frases dos próprios atores envolvidos naquele momento, né? Então, assim, é um relatório que você faz com mais calma, em casa, tranquilo, mas que você consegue, né? Se você não demorar muito de um para o outro, recomendo um máximo de 2 dias, estourando, porque senão você acaba perdendo essas informações, certo? Mas que você consegue fazer um relatório que vai conter esses dados, né, do momento, mas também dados que você foi elaborando pensando a respeito daquele assunto, certo? Então, isso que é um relatório a frio, né, o que você faz depois, e o relatório a quente é aquele que você faz no calor do momento. Faz analogia. Relatório a quente, calor do momento. Ali, anotando e conversando e tudo ao mesmo tempo. Calor, quentura. E depois, em casa, relaxado, tranquilo, você faz o relatório a frio, cabeça fria, pensando sobre os dados. Entendeu? Entendi. É que eu passei mal na hora que você estava falando, e aí eu não entendi, mas agora eu tô bem. Ai, meu Deus, melhora. Não, minha pressão só baixou. Obrigada. Gente, nada. E aí, mais alguma dúvida com Eu relação tenho, professora. Pode falar. Como é que você acha que é o ideal de um processo de preparação? Porque para eu chegar para o cliente para fazer uma série de perguntas, né, eu tenho que me preparar. O que você recomenda que geralmente a gente preste atenção ou que a gente pesquise antes de chegar no cara a cara com o cliente? Certo, então. A gente
quando recebe uma demanda, né, ou quando a gente identifica uma demanda, porque tem, né, a gente pode identificar uma demanda ou a gente pode receber essa demanda, né, mas geralmente ela gira em torno de um determinado assunto, de uma determinada temática, de uma determinada problemática. Então, para que a gente consiga uma maior efetividade, né, nesse levantamento de dados inicial, é importante que a gente tenha um mínimo de planejamento, certo? E o que seria esse mínimo de planejamento? Seria você pesquisar primeiro o que é que você está querendo saber, o que é que você está querendo perguntar àquela pessoa, qual é o dado que você precisa que aquela pessoa lhe diga, para que você consiga, de repente, pensar numa solução. Então, vou falar de novo do exemplo lá das bordadeiras, certo? A minha hipótese inicial é que elas queriam mudar o posto de trabalho delas. Então, eu identifiquei a demanda e eu tinha uma hipótese, né? Ter uma hipótese é muito importante no início do projeto. Então, tendo essa hipótese, né, em mente e em mãos, você consegue pensar em algumas questões. Então, bom, a minha hipótese era que elas precisavam de um novo projeto de posto de trabalho, certo? Então, o que é que eu tinha que perguntar? Bom, eu tinha que perguntar a respeito de jornada de trabalho, eu tinha que observar os modelos de posto de trabalho que elas tinham, eu tinha que observar como era a jornada de trabalho, eu tinha que observar quais eram as posturas que elas adotavam durante a jornada de trabalho delas. Então, essas foram as minhas primeiras questões a serem levantadas. Lembrando que essa hipótese inicial, ela nem sempre ela é confirmada ao longo do processo. Pode ser que ela seja invalidada e a gente veja que o problema é completamente diferente. E que a gente, como eu falei, né, é importante que a gente vá alimentando esse briefing. Porque inicialmente a gente pode ter uma determinada percepção. Claro, a gente tem um planejamento inicial, a gente vai pensar o que é que a gente precisa saber, a gente pode estudar um pouquinho sobre algumas questões que envolvem aquele trabalho e eu não indico que você faça uma entrevista estruturada, porque você acaba perdendo muitos dados, né? Então, se você faz uma estrutura fechadinha de entrevista, a pessoa só vai lhe responder aquilo, né? E às vezes a resposta está além daquilo que você está perguntando. Então, quando você consegue uma semi-estrutura, que você consegue conduzir uma conversa por tópicos que você listou anteriormente, você consegue muitas vezes uma riqueza de detalhes maior. Então, a minha indicação é que você faça uma lista com tópicos de assuntos que você pretende abordar e que você conduza uma conversa onde a pessoa fique um pouco mais livre para falar, tá? Que isso não fique uma coisa muito fechada, porque senão acaba que a pessoa, se você, por exemplo, fizer um questionário de sim e não, o que é que você vai ter ali? Né? Você vai ter um dado quantitativo. Isso então quer dizer que eu não posso fazer briefing com questionário do Google? Ai, eu acho tão pobrinho fazer questionário do Google. Claro. Mas assim, fora a piada, porque nós duas sabemos o porquê que é pobrinho, mas o que pega da gente mandar um questionário para o Google? Não é só botar uma casinha para outros na hora de fazer o questionário? Então, aí você vai ter uma infinidade de respostas diversas, né? Que você vai fazer um gráfico de pizza, por exemplo, e você vai ter gráfico de pizza não salva o mundo. Não. E que você vai ter uma pizza que a fatia vai ter 1 milímetro e você não vai ver nada ali. Então, assim, gente, não façam. Porque, assim, o briefing, ele serve para que você tenha uma riqueza de detalhes, né, a respeito de respostas que as pessoas lhe dão. Muitas vezes as pessoas não sabem qual é o problema delas, mas elas falam sobre aquilo e você consegue captar, de repente, uma fala da pessoa que vai lhe guiar para uma solução adequada, né? Então, assim, se você faz um questionário com sim, não, outros, você não vai ter essa resposta. Você não vai ter uma qualidade de dados, né, que vai poder embasar nada para você. Então, assim, não indico que, em alguns casos, se você quiser dados quantitativos, né, ou alguma pergunta muito específica, de repente você pode usar esse tipo de interação. Mas eu não indico. Até agora que a gente está trabalhando de forma remota, né, eu até sugeri para o pessoal que me perguntou
Tá, então, como é que eu posso fazer essas entrevistas, esse levantamento de dados? Então, tenta conversar com a pessoa, gravar uma ligação, claro, com a autorização da pessoa, mas de forma que você consiga interagir com a pessoa. Esses dados muito fechados, eles não vão te levar a muitos lugares, assim, lugares bacanas de soluções, certo? A Rebeca perguntou aqui no chat se você acharia interessante já trabalhar no momento do briefing, fazer ele junto com o mapa de empatia. Então, você pode até fazer nesse primeiro momento, certo? Mas isso não impede que o mapa de empatia também seja aprimorado depois, certo? Mas Até o que como é mesmo o mapa de empatia? Mapa de empatia é uma ferramenta que a gente usa no design, que ela vai colher dados específicos a respeito do seu público, né? Geralmente ele tem umas divisões, né, que a gente pode colocar questões relacionadas ao que as pessoas gostam, ao que as pessoas escutam, ao que as pessoas acreditam, né, observação de características específicas da pessoa. Lembra que Dani falou da última reunião? Quando eu vou fazer um briefing, eu pergunto qual é a música que a pessoa escuta, né? Então, o estilo musical de uma pessoa pode dizer muita coisa, né? Mas pode ser que você consiga, posteriormente, aprimorar esse seu mapa de empatia. Então, assim, não descarta a possibilidade dele ser feito inicialmente, tá? Mas eu creio que ele pode ser enriquecido quando você tem uma maior quantidade e qualidade de dados que vai sendo acrescentado ao longo do projeto, tá? Inicialmente, obviamente que você tem que saber quem é seu público, né? Você tem que saber quem é. Mas você vai conhecendo o seu público de uma forma mais minuciosa ao longo do projeto, certo? É importantíssimo, mas como várias outras ferramentas do design. Não é obrigatório você só usar naquela fase. Você pode usar ela e repetir, fazer outras vezes e usar em diversas fases, né? Lembra que eu falei do Mescry, né? Naquela outra aula que a gente teve. A gente pode usar o Mescry no momento de desenvolvimento de novas alternativas, mas a gente também pode usar o Mescry quando a gente está selecionando uma alternativa final, né? Para peneirar, para escolher melhor. O mapa de empatia do mesmo jeito. A gente pode sim fazer inicialmente, né? Esse levantamento preliminar de dados. Mas nada impede que a gente consiga aprimorar ele depois. E tem uma outra coisa que eu sempre gosto de contar para os meus alunos, é que às vezes a pessoa para quem você está trabalhando, ele tem uma ideia equivocada sobre quem consome o produto dele, quem que é esse usuário final. Eu já tive, tem um case na época que eu trabalhava com as meninas do Centopeia, que a gente trabalhava para uma clínica de massagens, assim, massoterapia de uma maneira geral. E a mulher, ela era evangélica. E ela acreditava que quem era o cliente dela eram pessoas como ela, que era uma senhora já entre 40 e 50 anos, evangélica, com 5, 6 filhos, que a diversão dela era para a igreja, etc. e tal. Só que a localização da clínica dela fazia com que o público dela não tivesse nada a ver com ela, porque eram pessoas que trabalhavam em escritórios ali próximos, a gente do Centopeia, que, imagina, né? Se hoje eu já não faço o perfil senhora evangélica, imagina há 10 anos atrás. Então, assim, ela queria que a gente gerasse peças de acordo com o gosto pessoal dela. E ainda acabava não trazendo cliente para ela. Ela não trazia cliente para ela porque ela não existiam pessoas como ela queria em número suficiente aonde estava localizado o negócio. Então, essa construção dessas ferramentas a gente tem que ir tateando, porque às vezes, no momento do briefing, o nosso cliente dá informações equivocadas sobre tudo. Ele acredita que ele é Yves Saint Laurent e, na verdade, ele é a tia do lanche. Pois é. E realmente, até como eu coloquei no início, né? Muitas vezes o cliente nem sabe o que é que ele quer. Na maioria das vezes, né? Ele não sabe o que é que ele quer. E ele pode passar para você uma informação irreal, né? Como o Dani citou aí no exemplo. Mas que você, com o aprofundamento da sua pesquisa e a sua percepção, né, de vários fatores do seu projeto, você vai lapidando várias informações, né, tanto do seu público,
de questões que envolvem o desenvolvimento das soluções, enfim. Você vai lapidando essas informações e você vai conseguindo chegar, né, numa solução que, às vezes, o seu cliente nem imaginava na vida dele, né, que ele achava que era uma coisa completamente diferente. Assim, mas a gente tem vários exemplos, né, eu falei do exemplo lá das bordadeiras, história real, a gente realmente chegou lá achando que ia desenvolver um posto de trabalho e no final a gente trabalhou com design estratégico, porque o problema delas era dinheiro. Sim. Eu acho interessante também a gente pensar no briefing como um momento que a gente tem ele para o projeto, mas a gente tem ele para o processo de gestão. Porque a maioria dos designers não trabalha sozinho. E você tem personalidades diferentes em todos os grupos. Então, às vezes, nesse momento de briefing, tirando quando você tem uma Dani, que ela não lida bem com gente de jeito nenhum, você vai, todo mundo... ouve ela na hora de falar. Isso, aí eu falo. Deixa a Dani trancada em casa, maravilhoso. Mas tem muitas equipes que têm personalidades diferentes e todo mundo foi bem educado e usa essa educação sem restrições com todo mundo. Então, nesses momentos, é interessante você ir no momento do briefing, a equipe inteira, perceber quem foi da equipe que se comunicou melhor, que se conectou melhor com aquele cliente, e aí transformar esse membro da equipe, que foi quem estabeleceu um canal de comunicação com o cliente de maneira mais satisfatória, para que ele seja a pessoa para conduzir o resto do processo de lidar diretamente com o cliente. Acho que a gente pode encarar tanto como ferramenta de projeto, mas também como um processo de experimentação da gestão. Tanto que, só ressaltando mais uma vez, esse processo, né, de desenvolvimento do briefing é importantíssimo que ele esteja disponível para todos os membros da equipe, que todo mundo consiga opinar e que, assim, você consiga, aliado com o cronograma, fazer o controle, né, desse processo do projeto. Eu vou aproveitar que Rebeca está aqui, né? Rebeca, tu lembra que no projeto de extensão das bordadeiras, falava sempre com Lígia? Lembro. Tá passando o carro então, nesse... Eu vou aproveitar que ela está aqui para complementar o exemplo que Dani deu, né? No caso, foi o grupo todo para fazer o levantamento inicial, mas quem trocou figurinha de WhatsApp com a Lígia, que era a presidente da associação, foi a Rebeca. Então, para não ficar 500 pessoas falando com aquela pessoa que vai nos fornecer as informações, né? É interessantíssimo que exista uma pessoa que fique responsável por isso. Nesse caso, a gente foi todo mundo lá, mas o quê? Quem teve uma afinidade melhor com Lígia foi quem? Foi Rebeca. Então, Rebeca vai ficar com o WhatsApp de Lígia e vai todo dia mandar uma figurinha de bom dia, né? Outra questão importantíssima, que eu não ressaltei aqui, mas que é uma questão fundamental, principalmente para projetos de longo prazo, médio e longo prazo, né, de curto também, mas principalmente de médio e longo, é a questão da construção social. Construção social, pegando um gancho aqui do que Dani falou, do exemplo de Rebeca, é fundamental para todo e qualquer projeto. Por quê? Porque você precisa das pessoas para as pessoas lhe darem informações. Você precisa das pessoas para as pessoas validarem o seu projeto. E você precisa, depois daquelas mesmas pessoas, para lhe dar um feedback a respeito da solução que você fez. Então, se você tem uma boa convivência, uma boa relação, uma boa conversa com aquela pessoa, tenta manter o contato, né? E sempre ao final do projeto fornecer também para essa pessoa um feedback a respeito do projeto, para você não ter uma desconstrução social. Porque para você fazer uma construção social, né, fazer com que aquela pessoa ela adquira confiança em você, a ponto de lhe fornecer informações, né, numa amplitude maior, demora um tempo, né, porque você vai construindo aquela relação e tal, a pessoa vai adquirindo confiança em você para lhe dar certas informações. Se você, de repente, parar de dar notícia àquela pessoa, ou de repente fazer seu projeto e não dar mais nenhum cabimento à pessoa, a pessoa vai ficar #chateada, né? E não vai querer mais conversa com você. Oi. E é até para que a pessoa possa acompanhar o projeto e ela veja que a opinião que ela está dando está, de fato, sendo útil para o desenvolvimento daquele projeto, né? Então, ela se empolga, quer participar mais, porque ela vê resultado naquilo. Exatamente. E acaba que, quando a pessoa se vê no projeto, a solução que você vai gerar
vai ser muito mais facilmente aceito por aquele cliente, por aquela pessoa. Por quê? Porque ela vai estar se enxergando ali, ela participou daquilo, ela teve uma construção social com você, né? Então, tudo isso, junto com todas as ferramentas de projeto, com acompanhamento do processo projetual, vai fazer com que você tenha resultados muito positivos no seu projeto, certo? Então, assim, claro, você não vai aprender do dia para a noite a fazer uma construção social com a pessoa, a fazer um bom levantamento de dados de primeira, né? Isso leva tempo. Mas, quando você vai adquirindo essas habilidades, você consegue conduzir seus projetos de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais fácil e com a maior possibilidade de você acertar na sua solução. Certo? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Mais alguma colocação? Todo mundo conseguiu entender direitinho? Eu vou perguntar mais uma coisa. Ju, geralmente os meninos, quando eles estão começando, eles não têm uma bagagem muito grande, tanto a respeito digamos assim, de uma gramática de soluções, de elementos que eles têm disponíveis para gerar solução, como a respeito de materiais, a respeito de processos de impressão, etc. e tal. O que você recomenda para uma pessoa que não tem experiência, que ela use como estratégia para suprir esse momento da experiência, das coisas que ela não sabe, na hora de fazer um briefing? Porque você estava falando aqui na sua apresentação que quando você vai fazer um briefing sobre embalagem, você precisa saber de uma série de questões, de produtos, você sabe de uma série de outros materiais. Você acha que tem alguma estratégia, além de estudar loucamente, para saber o máximo possível de coisas? Não, eu creio que, assim, você tem que saber qual é o problema que você está lidando, né? E, inicialmente, delimitar algumas questões que envolvem aquela problemática inicial. Eu gosto sempre de olhar outros projetos, né? E verificar coisas que deram certo e coisas que não deram. Então, você pode buscar informações, né, relacionadas àquela temática nas publicações, de repente numa entrevista, de repente no portfólio de alguém, e você se cercar de dados. Eu acho que é basicamente você dar esse mergulho, né? Sempre, claro, no primeiro momento você não vai ter experiência, nem todas essas informações, nem todo esse repertório do que você, mais na frente, quando for um profissional mais experiente, né? Mas eu acho que a base de tudo é você ter, primeiro, boa vontade, né, de pesquisa, se certificar de alguns dados que envolvem aquele seu problema, né? E buscar referências em projetos anteriores. Mais alguma sugestão que eu estou esquecendo? Não, eu não pensei em mais nada, não. É justamente isso. Você tem que estar disposto e, principalmente, você tem que saber que você não sabe. Isso, assim, em qualquer momento da vida profissional, de uma maneira geral, você tem que saber que você tem que entender que você não sabe tudo. Isso é Então, muito... Então não dá para você pegar com uma postura de que você entende melhor o trabalho daquela pessoa, ou do que você ela entende mesma. melhor a empresa daquela pessoa do que ela mesma, ou que você entende melhor o problema dela do que ela mesma. É claro que a gente tem todo tipo de cliente, né? Mas. Então, só para exemplificar com o exemplo que eu já estou dando das bordadeiras, né? No mestrado, eu tive que aprender a fazer renda de bilro para poder entender o problema das rendeiras. Laiane aprendeu a fazer renda filé. Por quê? Porque a gente só de fora, às vezes a gente não tem uma ideia muito minuciosa do que é aquele problema. Então, a gente muitas vezes tem que se colocar no lugar do outro para entender várias questões. E isso é muito claro, né? A gente não sabe de tudo. E a gente, inicialmente, é que não sabe mesmo. Então, por isso que é importante, antes de a gente conversar com as pessoas, a gente se cercar de informações e estar sempre muito aberto a receber essas informações. E isso é muito importante no momento que você está interagindo com aquela pessoa. Se você tem uma postura muito arrogante de, eu sei tudo, a pessoa não vai querer lhe passar informação. E ela não vai é só a postura, é a maneira como você parece ser também, que é um dos problemas de eu não saber lidar com gente, é que eu tenho uma cara de nojo o tempo inteiro. Parece que estou sempre sentindo alguma coisa fedida. E às vezes nem é, às vezes eu estou achando super interessante o papo, mas tô com aquela cara de nojo. Mas é sério. Então, uma outra coisa que eu acho que talvez a gente possa abordar, e o pessoal não está perguntando nesse bate-papo aqui,
Assim, você vai lidar com o cliente, é uma pessoa que não te conhece em profundidade, é uma relação que você está construindo, e eu, particularmente, sou meio contra as pessoas que criam um personagem para tratar o cliente. Você se veste diferente, você faz um make diferente, você fala palavras que você não tem costume, na tentativa de distanciar o seu eu do todo dia do que você quer que o cliente acredite que você seja. Eu, particularmente, acho que isso seja um equívoco, porque a chance de dar errado é muito grande, mas, ao Pois é. mesmo tempo, também não dá para chegar lá com cara de estudante que está indo para RU, porque o cliente ele está esperando um profissional, por mais que a gente morra com essa cara de estudante de Universidade Federal. Assim, você criar uma pessoa que não é você para acontecer uma desconstrução social é rapidinho, né? Porque a pessoa vai dizer, Mentira tem perna curta. oxente, quem era aquela outra pessoa que estava aqui falando palavras difíceis, né? Aqui interagindo. Aí nesse sentido, eu vou dar até um exemplo, né? Eu também tenho uma história ótima depois das duas. Quem me conhece sabe que eu sou assim o tempo todo, né? Eu não consigo ficar de cara amarrada, enfim, gosto de conversar, e assim, cara de universitária, Simpática. cara É de simpática. universitária eterna, e eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu já fui consultora do Sebrae, 10 anos. E nessa jornada de consultoria eu aprendi muito, muito, assim, não vou negar as origens, sei que tem umas coisas equivocadas, alguns pensamentos equivocados, mas aprendi muito, né? E uma das principais coisas que eu aprendi foi a falar com as pessoas, a lidar com todo e qualquer tipo de pessoa, porque eu atendia, né, desde do microempresário metido a mega empresário, até a artesã que faz um chaveirinho de crochê na sala de casa enquanto assiste TV. E aí, uma vez, duas vezes, na realidade, eu fui auditora de um prêmio de artesanato, né, que era a auditoria do prêmio Top 100 de artesanato. Eu conto essa história a todo mundo. E aí, eles elaboraram um questionário fechado que tinha coisas assim, tipo, você considera o seu posto de trabalho ergonomicamente adequado à sua tarefa? Imagina um artesão lá de Parelhas, interior do Rio Grande do Norte, que praticamente a bichinha não sabia nem ler direito, que foi a neta que leu, saber o que é um posto de trabalho ergonomicamente adequado. E aí, como é que era esse processo? Eles mandavam esse questionário, né? Aí o pessoal do Sebrae local lá imprimia, entregava e eles marcavam um X nas opções lá fechadas. E aí, se a pessoa atingisse determinada pontuação, ó, tudo errado, né? A pessoa atingisse determinada pontuação, aí a auditora lá confirmar em loco se aquelas respostas elas estavam de acordo. Aí eu cheguei lá, a senhorinha fazia bordado na máquina, aquelas máquinas de pedal, né? Aquela que você fica sentadinho num tamboretezinho e vai lá e coitada das suas costas, né? Mas enfim. E aí eu cheguei lá e eles tinham feito um treinamento com a gente e eles disseram assim, muito claramente, que a gente tinha que perguntar do jeito que estava lá no questionário, com as mesmas palavras. Tá. Cheguei lá, dona fulana, a senhora considera o seu posto de trabalho ergonomicamente adequado? A mulher olhou para mim e falou, é o quê, minha filha? Aí eu li de novo. Aí ela disse, olha, eu vou lhe ser bem sincera. Eu nem li isso aí. Quem imprimiu para mim foi minha neta e eu marquei assim no que eu achei as palavras mais bonitas. Aí eu disse, mas então deixa eu perguntar à senhora. Olha, quando a senhora sentar nesse tamborete que ficar em muito tempo fazendo seu bordado, a senhora tem alguma dor em algum canto? A senhora tem algum incômodo? Ai, minha filha, esse tamborete é ruim demais. A máquina fica muito alta. Eu tenho dor aqui nos quartos nas costas, né? E eu disse, então tá. Então, realmente, seu posto de trabalho não é adequado. E ela tinha marcado que era adequado. Por quê? Porque ela não entendeu a pergunta. Porque não estava de acordo com a linguagem que ela usa no cotidiano dela. Então, assim, além da gente não chegar lá com muita empáfia, né, de falar coisas muito difíceis, criar um personagem, né, uma coisa assim muito elaborada, é importante que a gente consiga saber, né, como é que a gente pode falar com aquelas pessoas de forma a deixá-las mais à vontade,
né? Nesse caso, foi usada uma linguagem bem simples, e aí ela conseguiu realmente entender a pergunta, né? Então, você tem que saber também dosar como é que você vai abordar as pessoas e como que essa abordagem vai deixar a pessoa à vontade ou não para lhe fornecer informações. Certo?